Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Emily Investiga, onde eu trago casos de crimes reais pelo mundo. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Gente, lembrando que provavelmente a pronúncia de nomes, cidades, lugares pode estar errada. Obviamente vai estar errada. Então eu sempre vou estar deixando escrito aqui para melhor entendimento. Então, sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. Judah Marshall Morgan nasceu em 17 de junho de 2017 em Leaport, Indiana. Sua família adotiva o descreveu como um menino feliz, lindo e cheio de energia, que também era inteligente e engraçado. Desde pequeno, Judah mostrou sinais de autointeligência. Com apenas 18 meses, ele sabia o que era direito e o que era esquerdo, e aos 2 anos já sabia usar o penico. Os pais biológicos de Judah eram Mary Yoder e Alan Morgan, e ele teve 4 irmãos. Judah, infelizmente, teve um começo de vida muito difícil. Ambos os pais biológicos tiveram problemas graves de saúde mental. Depois que Judah nasceu, o hospital fez testes que mostraram altos níveis de THC em seu sistema. Devido a isso, o casal não foi autorizado nem mesmo a deixar o hospital com seu filho recém-nascido, pois o DCS estava muito preocupado com a segurança da criança. No entanto, aos 4 meses de idade, Judah foi colocado em um orfanato e colocado com sua prima de 2º grau, Jenna Hullett, seu marido Phil e seus 3 filhos biológicos. Jenna e Phil consideraram Judah seu próprio filho. O garotinho o chamava de mamãe e papai, e eles o chamavam de Bubba. A família Hullett estava desesperada para adotar Judah, mas o DCS sempre os enganava e fazia falsas promessas. Alan e Mary já eram conhecidos pelo DCS. Anos antes de Judah nascer, o casal havia sido denunciado várias vezes por agressão e negligência em relação ao irmão mais velho de Judah, Liam, que tinha 3 anos quando Judah nasceu. Uma investigação foi iniciada e Liam foi levado e colocado aos cuidados de sua avó. Documentos oficiais rotularam Alan como um cabeça quente e observaram os problemas significativos de drogas e saúde mental do casal. Documentos também mostram que, em 2012, Alan foi acusado de agressão por violência doméstica e estrangulação na presença de uma criança. As acusações detalharam que ele demonstrou extremos maus tratos verbais, emocionais e físicos para com sua parceira Mary. No entanto, as acusações foram retiradas em 2014, porque Alan havia concluído um programa para agressores. O estrangulamento em casos de violência doméstica é uma grande bandeira vermelha e é conhecido por ser um preditor de futuros homicídios domésticos. Mas apesar dessa bandeira vermelha, o DCS nunca procurou ou obteve uma avaliação psicológica de Alan em nenhum momento. Tempo depois de perder a custódia de Liam e Judah, Mary deu à luz mais 2 filhos, chamados Micah e Dexter. Micah nasceu em outubro de 2019 e Dexter nasceu em setembro de 2020. Depois que Micah nasceu, Alan começou a fazer postagens sobre paternidade no Facebook. No início de outubro de 2019, ele repostou este poema, abre aspas: "Antes de ser pai, eu nunca tropecei em brinquedos ou esqueci a letra de uma canção de ninar. Eu não me preocupava se minhas plantas eram venenosas ou não. Eu nunca pensei sobre imunizações antes de ser pai. Eu tinha controle total da minha mente e pensamentos. Antes de ser pai, eu nunca segurei uma criança gritando para que os médicos pudessem dar injeções. Eu nunca olhei em olhos marejados e chorei com eles. Eu nunca fiquei gloriosamente feliz com um simples sorriso. Eu nunca fiquei acordado até tarde da noite observando um bebê dormir. Eu nunca segurei um bebê dormindo só porque eu não queria colocá-lo na cama. Eu nunca senti meu coração se partir em 1 milhão de pedaços quando eu não conseguia parar a dor dele.
Eu nunca soube que algo tão pequeno poderia mudar tanto minha vida. Eu nunca soube que poderia amar tanto alguém. Eu nunca soube que amaria tanto ser pai. Eu não conhecia a sensação de ter meu coração fora do meu corpo. Fecha aspas. Em 17 de outubro de 2020, Alan compartilhou a seguinte citação, abre aspas. Aprender a ficar calmo quando você é desrespeitado é um superpoder, fecha aspas. Logo antes de Dexter nascer, Alan fez uma postagem sobre as 7 regras da vida, que eram, abre aspas, deixe ir, ignore-as, dê tempo, não compare, fique calmo, depende de você e, finalmente, sorria, fecha aspas. Infelizmente, Alan não seguiu suas próprias regras. Em 2 de novembro de 2020, ele repostou uma postagem de Papai Fala Hoje, que dizia, abre aspas, se morrermos amanhã, a empresa para a qual trabalhamos poderia facilmente nos substituir em questão de dias. Mas a família e os amigos que deixarmos para trás sentirão a perda pelo resto de suas vidas. E pensando bem, nos dedicamos mais ao trabalho do que à nossa família. Fecha aspas. Em 15 de novembro de 2020, Alan repostou uma imagem de um pai protegendo seu filho do frio, abraçando-o com a legenda dizendo: o amor de um pai não é menos que o de uma mãe. Mais uma vez eu digo que Alan deveria ter seguido seu próprio conselho. Em julho de 2020, Alan e Mary receberam visitas domiciliares supervisionadas com seus filhos, Judá e Liam. Judá odiava essas visitas e chorava e implorava para não ir. E Jenna tinha que desviar o olhar e esconder suas lágrimas, sabendo que não tinha escolha a não ser mandá-lo para a casa de seus pais biológicos. Depois de apenas algumas visitas, Judá começou a voltar para casa e contar à sua família adotiva sobre o que estava acontecendo. Ele disse que viu Alan chutar Liam escada abaixo e que Alan o machucou também. Jenna e Phil relataram isso ao DCS, que não fez nenhum tipo de investigação. Em 2019, o DCF informou Jenna que eles estavam entrando com um pedido de rescisão dos direitos parentais de Alan e Mary, para que Judá pudesse ficar com sua família adotiva permanentemente, mas nada aconteceu. Em 2020, eles disseram a mesma coisa a ela, porém até hoje nada aconteceu. Em 12 de janeiro de 2021, Alan compartilhou uma citação no Facebook que dizia, abre aspas, às vezes você tem que passar fome para que a família possa comer, fecha aspas. Depois disso, ele parou de fazer postagens sobre paternidade e o amor que sentia por seus filhos. Em 13 de fevereiro de 2021, ele publicou novamente a citação: aprender a ficar calmo quando você é desrespeitado é um superpoder, e escreveu a legenda: mas eu faço isso todos os dias. Em 30 de março de 2021, Alan fez uma postagem que dizia: as mesas viram, mas valeu a pena? O que custou a você? Essa foi uma das últimas postagens por ele nas redes sociais. Em abril de 2021, o DCS removeu Judá da família Foster, que o criou desde que ele tinha alguns meses de idade, e o colocou sob os cuidados sem supervisão de seus pais biológicos, que viviam na 3184 East 875 South, em Hamlet, Indiana. O DCS estava totalmente ciente do risco que Alan e Mary representavam para seus filhos, porém, eles apenas queriam encerrar logo o caso. Jenna e Phil ficaram arrasados porque Judá foi tirado deles. Ambos sabiam que seu filho adotivo estava sendo colocado em uma situação perigosa e imploraram ao DCS para reconsiderar. Mas eles não ouviram ou se importaram. No dia da mudança, Judá envolveu seus braços e pernas em volta de sua mãe adotiva e implorou que ela não o deixasse, enquanto Jenna o deixava na casa de seus pais biológicos. Judá aninhou seu rosto em seu pescoço e sussurrou: mamãe,
por favor, me leva para casa. Ela disse a ele que o amava. Sentou-se com ele e virou em direção à porta, esperando que o menino não percebesse que ela estava chateada. Ela disse que esta foi a última vez que o viu com vida. Sinceramente, só de pensar nisso quebra meu coração. Imagino o tanto que ela sofreu com isso. Enfim, Alan e Mary cortaram todo o contato entre Jenna e Judah. Eles se recusaram a deixá-lo visitar sua família adotiva ou receber cartas dele. Judah não se adaptou bem ao seu novo lar. Ele mal conhecia seus pais biológicos ou irmãos. Aos 4 anos de idade, Judah já sabia usar o penico e tinha sido desde os 2 anos de idade. No entanto, ele começou a ter acidentes quando ele foi enviado para morar com seus pais biológicos. No dia 9 de outubro de 2021, por volta das 15 horas, Mary entrou em trabalho de parto e sua amiga Morgan Fulton a levou ao hospital. O bebê nasceu nas primeiras horas do dia 10 de outubro. No mesmo dia, Liam comemorou seu 7º aniversário. Família e amigos compareceram à festa, mas Judah não estava em lugar nenhum. Questionado sobre o paradeiro de Judah, Alan afirmou que estava simplesmente brincando na casa de um amigo. Por volta da 1h30 da manhã, em 11 de outubro, Alan ligou para Mary no hospital. Mary disse que Alan estava surtando durante a ligação e continuou repetindo: "Não sei o que fazer." Ela perguntou o que havia de errado. Alan explicou que a temperatura de Judah estava baixa. Ele estava inconsciente com um batimento cardíaco muito fraco. Ele disse que tentou fazer RCP nele na última hora para tentar aumentar sua temperatura, mas nada estava funcionando. Mary disse a Alan que ele deveria ligar para o 911, mas ele se recusou dizendo que não queria ir para a prisão. Mary respondeu que o amava, mas se algo estivesse errado com uma das crianças, ela iria ligar para o 911. Alan então começou a xingar Mary e gritou com ela por ser a razão pela qual ele acabaria na prisão. Depois de encerrar a ligação com Alan, aproximadamente às 2h23, Mary começou a enviar mensagens de texto para o irmão de Alan, Jesse Morgan, e disse que ele precisava ir para casa porque havia uma emergência séria acontecendo. Às 2h35, Mary tentou ligar para Jesse pelo Messenger do Facebook, mas ele não atendeu. Momentos depois, ela enviou outra mensagem de texto que dizia, abre aspas, "Eu meio que o odeio agora. Quero dizer, tenho todo o direito, eu acho, mas ainda não quero que ele saia da Terra. Você sabe que não preciso que 2 pessoas desapareçam no mesmo dia." Fecha aspas. Mary se virou para sua amiga Morgan e pediu que ela ligasse para o 911 às 2h45. O centro de despacho 911 do condado de Leaport recebeu um telefonema de Morgan, informando que o filho de 4 anos de Mary estava inconsciente e sem respirar. Às 2h48, o delegado Michael Sweep foi despachado para esta chamada em 3184 West 885 South, em Hamlet, Indiana. Mary ligou para o 911 novamente às 2h53, explicando que Alan havia perdido a paciência e machucado seu filho. Ela também disse que Alan poderia ter fugido da casa e que havia outras 3 crianças no local. Enquanto o delegado Sweep estava a caminho, a despachante o informou que a criança que ele estava procurando havia sido espancada pelo pai e que havia outras crianças na casa. Quando o delegado chegou à casa às 2h58, ninguém atendeu a porta e não havia veículos estacionados na garagem. Outro policial, Austin Wells, chegou ao local às 2h59. Eles perceberam que a porta estava destrancada e entraram na casa anunciando sua presença e se identificando como policiais. As condições horríveis da casa eram difíceis para os policiais ignorarem. Foi observado que o interior da residência estava em desordem, com roupas, lixo, comida podre e fezes de animais espalhadas. Um forte odor de urina e comida podre.
Austin entrou no quarto de uma criança e encontrou Judá deitado na cama, completamente nu e enrolado em um cobertor. Seus pulsos e boca estavam amarrados com fita adesiva. O delegado removeu o cobertor e viu que Judá estava coberto de hematomas e cortes profundos. Os ferimentos eram mais prevalentes em seu rosto e cabeça. Ele também estava claramente desnutrido. Ele notou que o menino estava frio ao toque. 3 outras crianças foram descobertas e pareciam ilesas, mas foram levadas em uma ambulância como precaução. Mais policiais foram chamados para a cena. A fita da cena do crime foi instalada e a divisão de investigação criminal foi contatada. Enquanto os policiais exploravam a casa, eles encontraram uma geladeira com trancas na cozinha. Eles também encontraram um cachorro da raça Bull Mastiff trancado em uma pequena caixa cheia de fezes e urina. O cachorro estava emaciado e seu pelo estava muito emaranhado e sujo. Os policiais então desceram até as escadas do porão. O porão estava frio e escuro como um breu, e as luzes não funcionavam. Enquanto eles examinavam a área com uma lanterna, eles descobriram vários pedaços de fita adesiva espalhados pelo chão. Havia roupas e um cobertor infantil, com fitas presas e com um forte odor de urina. Alan e Mary foram rastreados por volta das 7 horas da manhã daquele mesmo dia e levados sob custódia na cadeia do condado de Leaport. Quando Mary foi interrogada pelos detetives, ela explicou que Alan era horrível com ela e todas as crianças, mas maltratava Judá o máximo que podia. Ela disse que Alan levava Judá para o porão para puni-lo por ter acidentes de treinamento para usar o pinico, ou pegar comida da geladeira sem sua permissão. Alan então amarraria Judá com fita adesiva e cortaria intencionalmente a eletricidade do porão, como uma tática de intimidação. Além disso, Alan restringiu comida e água para Judá, o que o deixou muito doente e desnutrido. Judá também foi enviado para o porão completamente nu. Isso foi feito para garantir que ele estivesse com frio e vulnerável o máximo possível. Ela admitiu ter punido Judá exatamente da mesma maneira quando Alan estava no trabalho. Então ela teve uma mão nisso também. Ela também disse que ele era punido no porão pelo menos 3 vezes por semana, às vezes por dias seguidos. Quando Alan achava que Judá tinha sido punido o suficiente, ele poderia voltar para se juntar ao resto da família. Mary disse aos detetives que se Judá se recusasse a descer para o porão, Alan o agarraria pelo pescoço e o arrastaria para lá. Ela também alegou que nunca fisicamente machucou Judá e interviria se achasse que Alan estava indo longe demais. No entanto, quando os detetives entrevistaram o irmão de 7 anos de Judá, Liam, ele disse que testemunhou sua mãe levar Judá à força para o porão várias vezes, mesmo quando Alan não estava em casa. Houve momentos em que Liam ouviu sua mãe e seu pai gritando com Judá e ouviu barulhos de batidas vindos do porão. Liam também viu Alan batendo em Judá com suas mãos e amarrando seus pulsos com fita adesiva. As mãos de Judá eram normalmente amarradas atrás das costas quando ele estava no porão. Sua boca estava fechada com fita para impedir que os outros o ouvissem chorar. No final de sua entrevista policial, Mary começou a chorar e perguntou ao detetive se eles poderiam abraçá-la. Ela disse que estava triste porque não via seus filhos há muito tempo e que havia sido interrogada por horas. O detetive se recusou a abraçá-la, mas disse que eles a levariam ao hospital para ficar com seu bebê e sua amiga Morgan. Os investigadores conseguiram imagens de vigilância de dentro da casa para construir seu caso contra Alan. As imagens mostraram que em 7 de outubro de 2021, apenas 4 dias antes de Judá ser encontrado morto, Alan deu um soco em Judá pelo menos 13 vezes antes de pegá-lo pelo pescoço e jogá-lo no chão. As câmeras também gravaram Alan dando um soco em Judá pelo menos 15 vezes em 8 de outubro. Não havia nenhuma filmagem de Judá no dia seguinte, pois ele estava sendo mantido no porão.
Ele permaneceria lá até que Alan percebesse que seu filho estava inconsciente, no dia 11. O pequeno corpo sem vida de Judá foi examinado pelo patologista forense John Faxon. O relatório da autópsia deu a causa da morte como traumatismo craniano contundente, que causou sangramento maciço no cérebro. O Dr. Faxon observou que os ferimentos de Judá foram um dos piores casos de traumatismo craniano que ele já viu em seus 28 anos de carreira. Alan foi acusado de agressão por homicídio contra negligência infantil e crueldade contra animais. Ele inicialmente se declarou inocente, alegando que Judá havia morrido engasgado com um sanduíche. No entanto, Alan mudou sua confissão para culpado no último momento, depois que os promotores ofereceram um acordo judicial. Eles garantiram que ele não recebesse uma sentença perpétua sem liberdade condicional. O acordo judicial também retirou as acusações de negligência e crueldade contra Alan, que foi executada em 29 de novembro de 2022. O juiz do Tribunal do Circuito do Condado, Thomas Allows, condenou Alan a 70 anos de prisão. Durante a audiência, Alan se recusou a fornecer uma declaração de remorso 2 vezes. Alan apelou de sua condenação por assassinato em 2023, alegando que o tribunal de primeira instância abusou de seu poder discricionário e que sua sentença foi inapropriada. O Tribunal de Apelações de Indiana negou o recurso em julho de 2023. Enquanto Alan foi condenado a 70 anos no total, ele poderia sair da prisão quando tivesse 80 anos, devido aos requisitos de sentença e créditos de bom comportamento. Jenna falou com um jornalista após o julgamento de Alan. Ela disse que estava satisfeita com a sentença e disse ter pensado que ele ficaria apenas 45 anos. A irmã adotiva de Judá também disse que a sentença lhe deu um pouco de conforto. Parando para pensar, 70 anos parece um bom tempo. Porém, em Indiana tem algo chamado leis de tempo de crédito. Essas leis permitem que cada dia de serviço com bom comportamento seja recompensado com um dia de folga de sua sentença. Então, mesmo por um crime de classe A, você pode sair pela metade do tempo se você se comportar na prisão. Isso significa que Alan pode cumprir apenas 35 anos. Enfim, em agosto de 2023, Mary se declarou culpada de negligência de um dependente, resultando em morte. Negligência do dependente com confinamento cruel, crueldade com um animal, 2 acusações adicionais de negligência e uma acusação de agressão doméstica a uma pessoa com menos de 14 anos. Ela aceitou um acordo judicial com os promotores e confessou ter espancado Judá e seu outro filho Liam. Ela também admitiu que não interveio ou contatou as autoridades sobre Alan, que frequentemente submetia Judá a punições cruéis e torturantes. Em 5 de janeiro de 2024, o juiz do Tribunal do Condado de Leaport condenou Mary a 42 anos de prisão. Durante a audiência, Mary disse ao tribunal que sentia falta de seu menino doce, cheio de alegria. Ela sentia falta de seus desenhos e de sua risada. Mary disse que gostaria de ter feito mais para protegê-lo. O discurso atraiu uma resposta intensa do juiz, que pegou uma foto da autópsia de Judá, apontou na direção dela e disse: "Olhe para ele." Inacreditável. Jenna leu a seguinte declaração de impacto da vítima durante o julgamento de Mary. Ela disse que, abre aspas, "Você sabia que ele nos amava, e nós o amávamos, e você odiava que fossemos sua família. Eu tenho mais ódio por você, porque você poderia tê-lo salvado. Quantas vezes eu estendi a mão para você, e você me ignorou descaradamente." Fecha aspas. Mary está atualmente encarcerada na prisão do condado de Leaport. Depois que Judá morreu e Alan e Mary foram presos, Leah, Micah e Dexter foram todos colocados aos cuidados de membros da família. O bebê que Mary deu à luz em 9 de outubro também foi colocado para adoção. Jenna Hullett também pediu uma investigação criminal sobre o tratamento do caso Judá pelo DCS.
Ela acusou a agência de várias falhas, incluindo ignorar sinais preocupantes de agressão e negligência, e disse que as pessoas que lidaram com o caso de seu filho adotivo merecem ser processadas por sua morte. 3 funcionários do DCS que lidam com o caso de Judá: Michelle Stowers, Michelle Goble e Jean Dressen, foram todos acusados de ignorar os riscos de colocá-lo de volta aos cuidados de seus pais. Jenna entrou com um processo contra o DCS em outubro de 2023. O DCS não conduziu nenhuma investigação interna sobre suas falhas. Em vez disso, eles têm tentado ativamente fazer com que o processo seja rejeitado, argumentando que Jenna não tem legitimidade para processar, porque ela não é a mãe ou responsável legal de Judá. Bom, não sei informar se o processo saiu ou não, espero que sim, mas não tenho grandes informações. O funeral de Judá foi realizado na Lakeview Funeral Home, em Leaport, onde ele foi cremado e suas cinzas foram mantidas por sua família adotiva no First Years Later. A família adotiva de Judá plantou uma árvore no Rogen Park e colocou suas cinzas na base dela, embaixo de uma pequena lápide de madeira que diz: em memória de Judá Buba, 17 de junho de 2017 a 11 de outubro de 2021. Um pequeno grupo de pessoas se reuniu para uma vigília à luz de velas para marcar o 2º aniversário da morte de Judá. Durante a cerimônia, Judá foi lembrado como sendo um garotinho feliz que trouxe luz para sua família adotiva por 4 anos. Em homenagem ao que seria o 6º aniversário de Judá, Jenna e Phil enterraram suas cinzas no Hogan Park durante uma cerimônia de sepultamento embaixo de uma árvore. O parque era um de seus lugares favoritos para ir brincar. Jenna está feliz com o local de descanso final de Judá e disse que uma árvore no parque onde seu filho adotivo brincava seria a homenagem adequada para ele. Após o enterro, um livro em homenagem foi feito em memória de Judá. Ele contém uma coleção de memórias e condolências da família e amigos. Bom, se você chegou até aqui, peço que deixe suas opiniões nos comentários. Deixe um like e se inscreva se ainda não for inscrito. Judá viveu 4 anos de sua vida sendo cuidado e amado. Porém, por erros e negligências, ele teve que passar 7 meses de sua vida sendo brutalmente espancado e torturado. E isso me deixa muito revoltada, porque era algo que poderia ter sido evitado. Mas novamente, vemos erros atrás de erros, negligências e monstros à solta. Em memória de Judá Buba, mais um anjo vítima de maus tratos.